bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você estiver, sempre cumprimentando você com a paz do Senhor, o Deus vivo, Jesus Cristo vivo. E você sempre falar vivo, sabe por quê? Porque Ele é aquele que tem olhos e enxerga, tem nariz e cheira, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem mãos e apalpa, tem pés e anda. Não precisa carregar Ele. Ele é vivo, deu para você entender? Deu. Você é inteligente? Lógico que deu para você entender. Mas o assunto hoje é Jocum. Você já ouviu falar de Jocum? Algumas pessoas já ouviram falar. Talvez você que não conhece o Deus vivo, você possivelmente não ouviu falar dessa organização Jocum. Né? Essa é uma sigla que quer dizer Jovens com uma Missão. Jovens com uma missão. Qual missão? De anunciar o Evangelho ao mundo. A Jocum é mundial, sabe? Ao mundo. Isso é maravilhoso. Eu, como pastor aí de mais de 50 anos, eu levei nas igrejas que eu pastoreei muitos jocumeiros para trabalhar, para evangelizar na região, em favelas, na cadeia, hospitais, na rua, em todos os lugares. São ótimos. Mas eu quero ir direto aqui, eu vou ler para você somente um versículo, nada mais. Um versículo. E você abra a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia. Espero que você tenha. Espero que você creia na Bíblia. A Bíblia é a base de tudo da nossa vida. De tudo, em especial a vida futura, ou seja, o após-morte. Abra a sua Bíblia. Provérbios 22. Abra lá. Provérbios 22. Nós vamos ler um versículo somente. E é um versículo chave do assunto de Jocum. É uma introdução. Porque eu estou aqui comigo, na minha frente, um jocumeiro, que depois eu apresento quem é esse jovem. Viu? Mas eu quero que você leia comigo esse versículo. Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vê se dá para você entender. Como é que você está instruindo o seu filho? Qual o caminho que você está instruindo ele? Qual? Diga para mim. E não estou falando de religião, eu estou falando de você criar ele nessa religião, naquela outra, porque eu já disse várias vezes, e vou repetir, a religião mata. Sabe o que a religião mata? Ela mata, meu amigo. Enquanto você é religioso, você fica adorando aquilo que não é Deus, fazendo aquilo que não é de Deus, invocando espírito que não é o Espírito Santo, ela está te matando porque você está distante da verdade. E voltando, veja bem, eu quero apresentar então esse jovem, o jovem Luca Mateus. Tá bem? E vamos conversar com ele. Eu quero fazer algumas perguntas para ele, certo? Sobre Jocum. Onde ele esteve, o que ele fez, qual é o objetivo, entendeu? E aí, esse versículo que eu acabei de ler quer dizer o quê? Eu já vou dizer para você o que ele quer dizer. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui está o Luca. Luca, vamos direto aqui. Enquanto isso, eu vou tomar um café. Como sempre eu te digo, o programa aqui é café com a palavra do Deus vivo. É verdade. Muito bem. Ô, Luca, quantos anos você tem? 17, 17 anos. Vai fazer 18 anos? 14 de julho.
14 de junho, vai fazer 18 anos. Você vê, é um menino novo. Esse menino. Ah, por favor. Graças. Então, é um menino, dentro daquilo que eu vou perguntar para ele, veja bem, é um menino que, com essa idade, ele podia estar fazendo o quê? Roubando, matando, assassinando, Não tem paciência. né? Fazendo coisas horríveis, como um menino aqui, numa reunião de raiva, ele foi matar numa instituição um monte de gente. Por que fazem isso? Por que aprendem isso? Né? Também eu vou chegar lá. Então, Luca, e você com essa idade, você ouviu falar da Jocum, né? Desde pequeno, meus pais contavam essas histórias e eu falava, uau, deve ser super legal fazer uma ETED, né? Que é o que chama, aqui na Espanha chama EDE, mas no Brasil chama ETED. No Brasil? ETED. ETED. ETED, Escola de Discipulado e Treinamento. Repete. Escola de Discipulado e Treinamento. Escola de Discipulado e Treinamento. Veja bem, é um jovem, como eu disse, é emocionante. Porque eu quero dizer para vocês assim, veja, eu fui diretor de casa de recuperação de viciados em drogas. Eu atendi meninos de 9, 10 anos, já viciados em drogas, assassino. Sabe o que é assassino? Um menino de 5 anos matou um homem com uma gilete de fazer a barba no meio do dedo. Vai acompanhando o nosso bate-papo para você ver a importância. A importância do que nós estamos falando. Então, Lucas, você desde pequeno, você então ouviu falar da Jocum? Meus pais contavam sobre o que era o Jocum e eu, na minha cabeça, falava, só deve ter no Brasil isso, e pensava, bueno, deixa de largo. Aí, ano passado, né, 2024, depois do acampamento que tem, que minha mãe faz, eu vi uma publicidade sobre uma parte da Jocum que se chama Impacto. Impacto, em português. E esse grupo se trata de fazer evangelização através de coisas urbanas, dança, futebol, arte, tudo. Então eu falei assim pra minha mãe, mãe, vamos tentar, né? Eu quero entrar numa ED, quero fazer a escola, já que... Dá licença, Lucas. Vá acompanhando a história, tá bem? Não pense em olhar para o menino, o rosto, isso, aquele outro, como ele fala, não. Acompanhe a história. Vai pondo na sua cabecinha a história. Continue. Aí eu falei, vamos fazer então. Aí buscando, aí eu terminei achando uma em Madrid, que o foco central de evangelização era o futebol e a dança. E eu, lógico, sou um viciado no futebol. Amo futebol com loucura. Aí eu falei, vamos fazer então. Aí tá. Aí eu entrei, tudo novo pra mim. Eu entrei lá e eu tenho meu amigo até hoje, né? Até agora. Sim. Ele é alemão. Aham. E a gente se conheceu lá, né? Sim. E aí, no segundo dia, uma das meninas que iam ir pra uma igreja, que é num cinema chamado Íconos, que é super bonita a igreja, ela falou, a gente vai pra Íconos, você vem com a gente? Eu falei, vou, né? Falei, estou indo então. Aí eu fui lá, né? Tudo isso. E eu decidi ir, né? Aí fui lá e quando a gente foi voltar, eu, esperto, me perdi por Madrid, né? Achando que conhecia toda Madrid, me perdi. Aí a gente chegou tarde na reunião do time inteiro, né? Que a gente ia comer e tudo isso. Aí, dias se passaram, né? Semanas. E começou a escola em si, né? As classes. E o primeiro tema foi Caráter e Natureza de Deus. Caráter e Natureza de Deus, perdão. E foi uma classe incrível, porque falava sobre quem era Deus e como ele atuava, né? Sim, sim. E eu fiquei impactado, né? Porque você vê como é formado o mundo na visão de Deus, né? Sim. Como cada célula do seu corpo é milimetricamente formado. Então Então,
Veja bem, vocês vão continuar me perdoando pela minha gripe. Que ela vai e volta, vai e volta. Mas não tem problema. O assunto. Então, veja bem, o que o Lucas está dizendo. Um jovem que de repente ficou impactado com Jocum, missão ao mundo. Ou seja, levar a palavra de Deus àqueles necessitados. Por quê levar a palavra de Deus? Porque o mundo ele está acostumado a crer em qualquer coisa. E esses meninos são treinados para evangelizar em qualquer lugar. E daí você fez começou a fazer o treinamento, né? Uhum. Aqui em Madrid. Aqui em Madrid, comecei. Quanto tempo você ficou ali? Fiquei 3 meses num apartamento com os meus companheiros, numa edifício tudo grande. O nome do lugar, se vocês querem buscar depois, se chama Torrejón de Ardoz. É uma cidade super bonita. Eles não vão conhecer, porque nós estamos falando aqui da Espanha, né? Mas não tem importância. É um seminário. É um lugar super bonito. E aí eu fiquei 3 meses lá de teórico, das classes. E a gente passa lá por um processo super grande, porque o título da minha ED era Escolhidos, Transformados e Enviados. E o versículo era 1 Pedro 2,9. Esse versículo é muito bom. E a gente passou por um processo todo de transformação. Então ali a formação, Lucas, é o histórico, né? Ou seja, você vai estudar como se comportar diante de uma pessoa perdida. Isso é nas últimas 2 semanas. Nas semanas anteriores a gente conhece quem é Deus e passa por um processo de transformação mental e física, emocional. Tá vendo? Então é uma preparação. É o que eu sempre digo para você. Esse homem com a idade que eu tenho, que vem gravar aqui, eu não vim aqui simplesmente falar da minha boca. Eu me preparei. Tudo é escola, amigo. Por isso que o que eu estou passando para você é uma escola, é um aprendizado para você se preparar para o futuro. O futuro que eu digo é após morte. Para onde você vai? Dentro dessa entrevista com o Lucas, nós estamos levando para você o conhecimento da palavra de Deus. Então o Lucas foi para uma preparação da leitura da Bíblia, comportamento, como se portar, como evangelizar. E o mais vamos dizer, importante é despertar nele o amor pelas almas perdidas. Sabe? O amor pelas almas perdidas. Que eu vou chegar no ponto aqui de perguntar para ele, veja bem, depois daqui, para onde ele foi? Aqui foi o teórico. Aí ele foi para o básico, né, Lucas? E onde você foi para o básico? Fui para o Paraguai. Para o Paraguai? Fui para o Paraguai. Com 17 anos. País perigoso. Uma vez, eu vou contar essa história rapidinho. Eu fui no bairro mais perigoso. Não é o bairro, vamos falar que é tipo a favela, só que do Paraguai, se chama Chacarita. Olha, foi para uma favela, coisa que eu fiz também muito. Eu sei o que é isso. Só que quando eu fui trabalhar com esse povo, eu já tinha praticamente 30 anos. Já era uma pessoa formada, um adulto, né, que já tinha alguma experiência na vida. Ele com 17 vai acompanhando, como eu disse, né? 17 ele vai para o Paraguai. E aí no Paraguai, onde vocês ficaram? A gente ficou numa igreja chamada Come Lord Church, que é uma igreja super legal. Os que estejam vendo do Brasil aí, que estejam no Paraguai, eu recomendo super vocês irem na igreja Come Lord. Eles são super legais, super da hora. Então veja bem, essas igrejas é como eu recebi também no meu passado, quando eu estava ativo em igrejas no Brasil, eu recebi muitos jocumeiros. Muitos! Alojava na igreja, alojava na casa dos irmãos, para lá e para cá, e assim ele foi. Então as igrejas levam esses jovens que são preparados para pregar a palavra de Deus. E aí, o Lucas diz aqui, ficou nessa igreja, certo? Foi recepcionado nessa igreja. Mas, e logo em seguida, assim, você tinha líderes com você, né?
Tinha líderes. Então tinha líderes. Eles não pegaram aqui o avião e foram de qualquer maneira. Tinha uma liderança com eles, treinando eles, acompanhando eles. Né? E depois da igreja, vocês foram trabalhar exatamente aonde? O primeiro trabalho seu? Chacarita, o bairro mais perigoso. Chacarita. Chacarita não, Chacarita. 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 Tchá. Né? Veja bem, Paraguai, principalmente vocês brasileiros, o mundo, aqueles para quem eu mando os vídeos, né, que são africanos, e nigerianos e portugueses e tal, veja, não conhece, mas quem é do Brasil e conhece o Paraguai sabe que é um país perigoso. E uma favela, então, você pode imaginar? E lá você encontrou a necessidade de pessoas para ouvir de Cristo. Quem exatamente te impactou mais? Impactou uma pessoa, em claro, porque a gente se dividiu, meninas com meninas. A gente teve que fazer uma tática que usa muito na Jocum, que é falar que tá namorando porque por tema de proteção pelas meninas, porque nós homens, a gente pode ir em 2, 3 a gente já impõe, para as meninas não, elas são frágeis, né? Então a gente tem que cuidar, né? Então fui eu e uma companheira minha, a gente terminou, não sei como, numa casa de uma feiticeira. Não sei como a gente terminou numa casa de uma feiticeira. A gente tava num ponto em toque de queda da Chacarita. Quando é toque de queda lá, se prepara, porque lá é o assalto ou puro tiro e dá pra escutar. Lá é uma cidade, lá dá pra escutar tiro. Lucas, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Vou interromper você um pouco. Veja bem. Você disse que a primeira casa que você foi, era de uma feiticeira. Feiticeira, no geral, que está na Bíblia, viu? Tá na Bíblia. Se não acredita na Bíblia, é como se me diga, pode jogar seu celular fora, você vai ficar nervoso. Tá na Bíblia. Feiticeira, macumbeiro, Allan Kardec, espírita em geral, aquele que invoca demônios daqui e dali. E como eu já disse para você em outras pregações, eu frequentei esses lugares. Nunca fui adepto, mas frequentei. Então eu conheço. Então veja bem, esse menino com 17 anos, primeira experiência de evangelização, cai na casa de uma pessoa terrível. E como foi, mais ou menos, a introdução com aquela pessoa, das coisas de Deus? Bom, a gente chegou lá e resulta que semanas antes de vir, a gente passou uma semana chamada Semana do Espírito Santo. É uma semana onde o Espírito Santo revela o seu dom espiritual. O meu dom espiritual é profecia. E o dom, a amiga minha que estava junto, era de sanação interior e física. Então a gente estava uma boa dupla, na verdade. A gente estava bem colocado. Que bom. E aí a gente chegou lá e era tipo como que... Tá legal. Como é que a gente faz? Eu, pra falar, se eu começo a falar, eu não paro. Não tem desculpas. E aí eu falei, vamos ir falando pouco a pouco. Quando ela der sinal... Desculpa. Não tem problema. Quando ela der sinal de uma palavra que a gente possa enganchar, a gente vai e pega. Porque a gente no caminho vai praticando com palavras. Você pode predicar com qualquer palavra, é simples. Desculpe interromper, Lucas. Como o nosso tempo é curto, veja bem, essa mulher, ela teve alguma reação satânica ou se portou quieta, só ouvindo vocês? Ela tava meio colocada, tava meio drogadinha, na verdade. Ela tava super drogada. Não era demônio? Não, e era droga. Também demônio também, por um lado. Porque teve uma hora que ela reacionou de uma maneira que eu fiquei meio assim... Como ela sabe isso da minha vida? Porque ela tocou em vários aspectos da parte da minha vida e da vida dela. E eu fiquei... Como é que ela vai saber isso? Ela me conhece faz 30 minutos. E a gente ficou lá desde as 11 da manhã até as 2h30 da tarde falando com ela. Resulta que a gente conseguiu tirar um demônio dela e ela se converteu.
E Aleluia. a gente teve que pegar tudo que ela tinha lá, colocar num campo e queimar tudo. Meu Deus, que maravilhoso. Que maravilhoso. Eu estou quase revelando quem é você. Mas eu quero deixar para mais para frente. Veja bem. Que maravilhoso a experiência de um menino de 17 anos evangelizando. E essa pessoa, através do evangelismo, ela veio conhecer o Deus verdadeiro. Ela deixou daquela feitiçaria, daquela macumbaria, e veio conhecer o Deus verdadeiro. Sabe? Então, como eu já disse, vou repetir aqui o nosso tempo. Voltando aqui ao versículo. Instrui o menino no caminho que deve andar até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora eu quero apresentar quem é esse menino que está aqui na minha frente, que eu estou controlando as minhas lágrimas. Sabe por quê? Ele é o meu neto. E sabe por que ele está nesse caminho? Por que ele foi para Jocum? Por que ele vai dar continuidade? Eu vou perguntar, se o nosso tempo der. Ele vai dar continuidade por amor a quem? As almas perdidas. Porque Jesus Cristo está voltando, ele sabe disso. E você sabe também. Essas guerras, rumores de guerra, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, está na Bíblia. É a preparação da volta de Jesus Cristo. O vivo. Porque o morto está lá, pregadinho naquela madeirinha, ele não vai sair dali. Entendeu? Então esse menino que está aqui, né, para minha emoção, é o meu neto. Agora, por que ele está nesse caminho? Sabe por quê? Está aqui, ó, instrui o menino. Sabe o primeiro menino que foi instruído no caminho? Só que você pode instruir ele bem ou mal. Você quem sabe. Né? A minha mãe me instruiu no caminho certo. E mesmo eu indo para o mundo, fazendo coisas erradas, eu nunca esquecia das coisas que minha mãe me instruiu. Me criou na palavra de Deus. Me criou debaixo dos cuidados do Deus Altíssimo. O Deus vivo. Compreende? Deixa eu mostrar minha cara aqui. Mas você tá me gravando comendo? Aí. Tá vendo? Não. Tá. Então, veja. Olha meu sorriso. Olha a minha alegria. Por que, meu amigo? Porque a minha mãe, desde pequeno, ela me criou na palavra do Senhor. E lá para frente, mesmo andando no mundo, que eu falei para você, eu fui em terreiro, fui em Umbanda, fui no meio da mata, fui em igrejas católicas, diante daquelas imagens, diante daqueles outros, dos mormons, seitas religiosas que existem no mundo, falsos profetas. Fui em vários lugares, até o dia que eu me encontrei, o dia que eu achei, e eu entendi, e lembrei da minha mãe, o que ela me ensinou, meus pais, né? Instruindo. Ela me instruiu no bom caminho, não no caminho das drogas, da bandidagem, da sacanagem, de toda coisa que não presta. Conclusão. Né? Criei minhas 4 filhas, debaixo do poder desse Deus maravilhoso. As minhas filhas criaram meus 6 netos até o dia de hoje. E você viu o testemunho do Luca? Ele disse que desde pequeno ele ouvia falar de Jocum. Crescendo, ele se interessou, ele pesquisou, despertou, tomou uma decisão. Ele podia ter tomado uma decisão para quê? Para fazer as coisas erradas do mundo? Ou adorar um Deus morto? Não. Ele tomou a decisão mais certa. O caminho. Voltamos para ele. Perguntando para ele. E a sua intenção, que você já fez o treinamento, né? Concluiu, recebeu um certificado de conclusão do seu treinamento com a Jocum, foi aprovado, graças a Deus, né? Alegria dos pais, alegria dos avós, alegria da família. A família. Nós moramos na Espanha por razões familiares, mas os que estão no Brasil estão contentes. A família toda tem conhecimento disso, os seus amigos, e aplaudem
essa atitude dele. E, em poucas palavras, qual a sua pretensão daqui para frente? Eu estou pensando em entrar para Impact, que é onde a minha ED foi feita, que é uma organização dentro da Jocum que se trata de evangelizar por meios urbanos. Dança, esporte, artes, música. E eu vou entrar na rama de futebol porque para mim é mais fácil porque eu jogo futebol. Vocês estão entendendo? Não interrompendo, mas já interrompendo. Veja bem, vocês estão entendendo que há departamentos de evangelização específico, né? Eu, por exemplo, teve um tempo que eu fui trabalhar no Esquadrão Vida, que era para reabilitação de viciados em drogas, bandidos, assassinos, criminosos, gente que não prestava. Uma menina de 10 anos já era prostituta, você pode imaginar isso. Que coisa triste. O que será? Qual o caminho que essa mãe ensinou? Quantas mães que eu vejo andar com as filhas na rua, aqui mesmo, na cidadezinha que eu moro, as meninas com os trajes mais horríveis, mais indecentes, mais, sabe, coisa de prostituta. Esse é o caminho que está ensinando. Amanhã o que vai ser essa menina? Verdade. E o menino? Tem um pessoal aqui, tem um camarada aqui que eu conheço, não vou dizer quem é, pelos processos, mas outro dia eu estava na praça lá, tomando cerveja e chegou quase que dá pro filho, um menininho pequenininho, sei lá, de 3 anos, 4 anos. Vai ensinar o quê? Eu frequentei os lugares terríveis, sabe, por minha conta, porque o caminho minha mãe ensinou. E um homem entrou no bar que eu frequentava com o filho de 5 anos e deu pinga pro menino. E mandava ele falar com as prostitutas que estavam ali, falar palavrões. Ele dizia, tem que ser macho, vai ser o quê? Vai ser um bandido, vai ser um drogado, vai ser um perdido. E aqui está o meu neto diante de mim, né? Dando testemunho daquilo que ele fez, por conta própria. O pai não chegou, a mãe não chegou nele e pegou ele no pescoço e falou, vai fazer. Não, simplesmente ele tomou a decisão. E agora ele vai dar continuidade na Jocum, num departamento dentro da Jocum, se eu entendi bem, né, Luca? Uhum. Que evangeliza especificamente pessoas, esportistas, jogadores, nadadores, sabe? Todo esse tipo de pessoas. Por isso que eu falei do esquadrão, onde eu trabalhei. Eu tomei uma decisão, eu achei interessante. É um trabalho difícil, evangelizar essa gente. Porque todo cachaceiro, todo drogadito e toda essa cambada de gente, eles nunca assumem o que eles são. Sabe? É um trabalho difícil, e eu sei que ele vai enfrentar trabalho difícil também, principalmente trabalhando com esportistas e que tenha dinheiro. O que acontece? Ele vai dizer, eu não preciso de Deus, como talvez você diz a mesma coisa. Deixa eu dar uma interrompida aí, pra falar uma coisa que é verdade, que eu teve que enfrentar no Paraguai, é a guerra espiritual que você vai ter a hora de evangelizar. Porque a tua cabeça vai inundar de um montão de pensamento. E pode ser que no meio que você esteja falando, Deus dê palavra de revelação para você sobre a pessoa, e você vai falando e você fique lá, por que tá falando isso? Mas uma coisa que eu vou te falar é que quando você sinta que Deus está falando com você, flua. Que nem o mar com as ondas, flua. Uhum. Que nem a visão do Loren Cunningham. Luca, infelizmente o nosso tempo já foi. E eu só gostaria de pedir para você o seguinte: mande um recado para os pais e para os filhos sobre o que aconteceu com você. Uau! É um recado simples e objetivo. Pais. Então, eu quero falar muito. Casal, matrimônios, não briguem por coisas tontas, porque vocês podem fazer feridas nos filhos de vocês muito grandes. E não se deixem abalar. Se vocês têm problemas, resolvam com claridade e calma. Filhos e filhas,
Obedeçam seus pais em tudo que eles fizerem, mas se vocês sentirem que eles não estão fazendo o que vocês acham que eles deviam estar fazendo, falem com eles, pero não com ira. Falem com calma, com tranquilidade. Fala, mãe, pai, precisamos falar. Está acontecendo isso, isso, isso. E falem, e não tem um problema. Pais estão para isso, são os seus melhores amigos. Não o seu colega da mão, que também é, mas os pais são os primeiros a estar. Os pais, na realidade, né, Luca, é o exemplo de tudo. De tudo. Então, pais, então, pais, veja bem, o que você está ensinando para os seus filhos, na realidade. Pense bem. Na recuperação de viciados, eu tive uma entrevista. Então, veja bem, qual é o caminho realmente que você está ensinando ao seu filho? Aquilo que você ensinar é aquilo que ele vai aprender. Por exemplo, eu só vou dizer só isso da minha vida. Eu comecei a beber e a fumar por causa do meu pai. Grande homem depois que aceitou o Deus vivo. Se tivesse para escolher 1 milhão de pais, eu escolheria ele de novo. Entendeu? Aí está. Mas, com 12 anos, estava bebendo. Com 8, estava fumando. Por causa da instrução de quem? O exemplo, melhor dizendo, de quem? Do meu pai. Olhando para ele. Se o meu pai faz, eu faço também. Então, pense bem. O final desse testemunho, dessa pequena entrevista com o Luca, o final é esse. Pais, ensine bem o caminho aos seus filhos. E o caminho para o futuro após morte é Deus vivo, não Deus morto. Não adianta você levar ele ser religioso. Não, já falei, a religião mata. Ensine ele o caminho da verdade. E a verdade é Deus vivo. Está na Bíblia. Busque ele. Busque ele. E amanhã você não vai ter que tirar um menino como esse, o meu neto, de 17 anos. Você não vai ter que ir buscar ele na cadeia. Ou nas drogas, no roubo, no assassinato, no crime, ou morto por um tiro. Coisa que eu vi muito. Fui pastor em favela, e para lá e para cá. E vi muito disso. Pense bem. Pense bem. Deus te abençoe e guarde bem a palavra do Senhor, Deus vivo.